vivificou. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador, ó Redentor, vem sentada do pecador, o mal sanar. Se algum perdido busca tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. A gozo santo pra quem tem a luz em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguição, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se eu não for carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou. Tu me dá graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz. Minha alma vem alimentar. Não tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Aleluia! Cristo já nos preparou, já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem que hoje tudo pode saciar. Os pães multiplicou, ao vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vinho. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar.
O pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ô glória! Sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. O pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e na ceia em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. O pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh glórias, aleluias. Ao Senhor com 482. 482. Bendito Jesus, nós chamamos por ti, cercamos sua mesa, Senhor, por teu paracleto nos preside aqui, vem enchendo de santo fervor a grande ternura do teu coração. Chamou-nos aqui, ó Senhor, pra nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor. Entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e comer. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue comigo, Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, nesse ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Amém? Passo o resto do trabalho para o pastor. Aleluias, glória a Deus. Meus queridos irmãos, tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por estarmos aqui, diante desta oportunidade, aqui na congregação, o Cinto Espinheiro. Amém. E também louvamos a Deus e agradecemos pela oportunidade que Deus está nos dando. Estamos aqui Glória a Deus. reunidos com os irmãos e desta feita também para agradecermos a Deus pela passagem do aniversário da nossa irmã Liana, né? Amém. Deus está nos dando mais um ano de vida e aqui estamos para
ministrarmos a Santa Ceia e também agradecermos a Deus pela vida da nossa irmã, por mais um ano que Deus está dando à sua serva, né? Glória a Deus. Glórias a Deus. Muito bem, nós vamos ouvir os louvores, enquanto nós vamos ouvir a irmã Cássia, Amém. nós vamos contribuir com a obra do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 26. Amém. Amém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Os muros são de jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas e rios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que até encherá de velar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, esplendores que levam à morte. Ser constantes, não voltes atrás. Uma herança tua eterna sorte. É Jesus que é glorioso pensar nas grandezas, os prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor nesta noite especial, né, que estamos na presença do Senhor para participarmos da ceia do Senhor e também pela passagem de aniversário da nossa irmã Eliane, né, que o Senhor Jesus concede mais um ano de vida, essa serva do Senhor gloriosa. Bem-aventurada a vida dela. Eu sei que o Senhor Jesus se agrada da vida dela diante do Senhor. E eu quero deixar nesta noite o versículo de Deus para a vida dela nesta noite, Isaías 41, que diz: Tu a quem tomei desde o confim da terra e
e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, e a ti te escolhi, não te rejeitarei. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida, saúde e paz para a irmã Eliane, em toda a família, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Muito bem. Meus filhos e irmãos, vamos nos colocarmos de pé para lermos a leitura da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. 1 Coríntios 11 e 23. Glória a Jesus. e 23, 1 Coríntios, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: o cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indigamente, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos e condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Amém. Neste momento nós vamos agradecermos nosso Deus por esta leitura. Quero convidar o nosso pastor irmão Xavier para fazer esta oração. Lord, Senhor nosso Deus, querido e agradecimento desta terra, graças ao Pai, da sua palavra para nós também, amado Santo. Que Deus abençoe os santos filhos, que aqui chegaram esta noite, com propósito de louvar e benzer o seu santo nome. Abençoe cada um deles, amado Santo, dentro da sua casa. Aleluia! Oh, glória! Que é o nome santo do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Teu nome, Pai. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia! Oh, glória! Muito bem. Meus queridos irmãos, queremos apresentar os nossos visitantes esta noite, justificando aqui a ausência do nosso irmão, o presbítero irmão Gediael, que é o dirigente desta congregação, também com o diácono, nosso irmão Montenegro, por motivo de reunião da escola, que tinha agora de noite, ele não chegou aqui, né? Não deu para chegar, justificando assim a ausência do nosso irmão. Com muita alegria queremos apresentar conosco, se encontra o nosso irmão Chiquinho Feitosa, a irmã Ritinha, que está fazendo aí a cobertura aí desse trabalho, né? Através da sua rádio, Diante do Trono, né? Amém. Diante do Trono, graças a Deus. Ele mais a irmã Ritinha tem esse trabalho, né?
Graças a Deus. Queremos apresentar também a nossa irmã Sandy, é isso? Que também está conosco aqui, e a sua irmã, né? A irmã Sátia, né? Muito bem, graças a Deus. E também conosco se encontra aqui o nosso irmão Paulo César, o presbítero irmão Paulo César, dali de Itaú, por enquanto. Por enquanto, está também conosco, né? A igreja está feliz com nossos irmãos apresentados. Vamos dizer para eles: seja bem-vindo e traga mais gente. É verdade. Aleluia, isso é verdade. Estamos dizendo, a igreja ama você. Também a irmã Cássia, né? Graças a Deus, que já teve a sua oportunidade aqui, também estar conosco, né? Sempre é um prazer, né? E receber a nossa irmã aqui, né? Glória a Deus. A quem não conhece, é a minha esposa, né? Essa mulher bonita, né? Graças a Deus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ouvir a irmã Sandy, né? Com oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Aleluia. Que privilégio temos, irmãos, de podermos estar com as portas abertas, a liberdade de cultuarmos o nosso Deus. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas em alguns países, infelizmente, são proibidos de adorar o Senhor. E nessa noite, eu e você, nós temos a liberdade, não somente de adorar, mas também de pregar e de falar do amor de Deus. Eu sou muito grata ao Senhor por louvar. Glória a Deus. Aleluia. Da harpa 192. Glória a Deus. Aleluia. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. A igreja, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, te mando o bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue
Pelo sangue, Carmezinha, pelo sangue, irmãos. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Quantos aqui creem que há poder no nome de Jesus? Aleluia, que eu agradeço a minha única oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Muito bem, irmãos. Irmãos, esqueci de apresentar o nosso co-pastor, que eu vou contar, Xavier. O presbítero irmão Xavier, nosso co-pastor, graças a Deus também, está aqui conosco. Na igreja quer receber, vamos dizer para ele. Seja bem-vindo Esse servo de Deus, que é uma bênção do Senhor para a nossa igreja, né, irmão? Vamos ouvir a nossa irmã Leão, né? Tem muito o que agradecer a Deus, vamos ouvir. Fala da igreja com a paz do Senhor. Roga as orações dos irmãos ao nosso favor, né? Quero dizer para os irmãos que estou feliz nessa noite. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor Jesus me deu, né? Graças a Deus estou aqui somente para agradecer a Deus, porque Deus é bom e Ele é maravilhoso, né? Para conosco. E agradeço também as orações dos irmãos. Se não fosse as orações dos irmãos, eu não estaria aqui. Deus sabe de tudo, né? Eu agradeço a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? E eu vou ler um versículo no livro de Salmo. Para a honra e a glória do Senhor, agradecendo a Deus pela uma grande bênção que recebi hoje pela manhã, pois me recordou muito o meu companheiro, né? Mas tudo é a vontade de Deus, né? E foi uma grande bênção, né? Pela de manhã, e eu agradeci a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso e tudo que nós fazemos para o Senhor ainda é pouco, né? Graças a Deus, né? E aqui, pelas 4 horas da madrugada, se reunimos, o meu filho Marco com a companheira e o filhinho dele, e a irmã Mônica, a irmã Diana, a irmã Dalila, e a irmã Nela com a família dele, e foi uma grande bênção. Graças a Deus, foi uma bênção de Deus, né? Graças a Deus, e aqui estou somente para agradecer a Deus pela grande bênção que a gente recebeu do Senhor. Vou ler um versículo no livro de Salmo, Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus ele é maravilhoso, irmão, e Ele tem cuidado de nós, né? Graças a Deus, Ele tem cuidado dessa igreja maravilhosamente, não só de mim, como dessa igreja, né? As ovelhinhas que aqui estão, o Senhor Jesus tem nos dado a permissão maravilhosa de nós chorar e nós buscar a presença do Senhor, para que o Senhor se faça presente e resolva nossos causos e traga aqueles afastados de volta, que estão afastados da igreja, o Senhor Jesus traga de volta para a casa do Senhor, né? Pois eu senti a grande falta hoje que o meu genro, irmã Gal, a irmã Joana Dark, não pôde estar aqui, né? Mas e quando nós terminamos a oração, liguei para ele, falei com ele, mas graças a Deus, Deus tudo sabe fazer, né? Mas graças a Deus tem fruto deles aqui, de irmã Gal. Tem o primo, irmão Antônio Vaqueiro, que é primo dele, e tem também o motorista ali do carro, que também é primo do irmã Gal, né? Graças a Deus, isso tudo é bênção de Deus, irmãs, bênção de Deus, né? E graças a Deus, o Senhor Jesus não trouxe ele hoje, mas breve ele vai trazer, né? Graças a Deus também, irmão Paulo Sérgio, que aqui está, né? E graças a Deus, ali na igreja Rodolfo Fernandes, faz muitos anos que nós trabalhávamos juntos, né? Também irmão Xavier, graças a Deus que aqui está, mesmo que ser meu pai na fé, porque quando eu aceitei Jesus, pouquinho dia, irmão Xavier aceitou, né? Graças a Deus, e eu nunca me esqueci das bênçãos e das maravilhas que o Senhor Jesus tem feito sobre a nossa vida, a nossa família, né? Muitas vezes eu conversando às vezes com as pessoas, você parece que está doida, você está doida, fala tanta coisa que já passou na vida. Eu digo, se eu não falar das coisas de Deus, de que é que eu vou falar? Eu tenho que falar das coisas de Deus, agradecer as coisas que Deus tem feito por mim, viu, Nito? Porque
Porque é na luta que nós devemos derramar nossas lágrimas. Só no tempo bom não, quando é só do cheio não, quando nós estivermos passando pela luta, nós devemos derramar nossas lágrimas na presença do Senhor, que o Senhor Jesus é quem cuida de nós, né? Graças a Deus, Deus cuida de nós maravilhosamente, que nós não podemos reclamar, né? Graças a Deus, não podemos reclamar, nós só podemos agradecer a Ele. Quando nós vemos um sofrendo, nós não devemos maltratar, nós devemos chorar e devemos buscar a presença de Deus, para que Deus se faça presente na vida daquela pessoa e ele um dia reconheça e saiba agradecer a Deus também. O ministério que Deus tem na vida deles, né? Porque eles não acreditam e não creem, só se lembra de Jesus muitas vezes quando está sofrendo. Quando estão sofrendo, eles se lembram de Jesus, mas não. Nós devemos se lembrar de Jesus cada instante e cada hora, né? Graças a Deus, vou cantar um hino de agradecimento a Deus, minhas irmãs e meus irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Agradecendo a Deus também, irmã Ritinha aqui, e o companheiro dela que aqui está, graças a Deus, é uma grande bênção, né? Ou sinta falta, irmã, daquele trabalho de oração que nós se reunir ali, né, irmã Ritinha? Grandes bênçãos de Deus, né? Mas breve vai chegar esse dia, os irmãos orem, que Deus sabe. O propósito de Deus é maravilhoso, né? Amém. Vou estar o hino para a honra e a glória do Senhor, agradecendo a Deus por tudo, pelas bênçãos, pela maravilha que o Senhor Jesus tem feito sobre nossa vida, né? Eu convido a irmã Diana. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Graças a Deus, tudo seja para a honra e a glória do Senhor, pois quando nós era novo convertido, era os hinos que o irmão Xavier cantava mais, nós não sabia bem, mas o pai dele e a mãe dele sabia muito, né? E então eles começavam os hinos, nós ficávamos cantando, que não é letra fulano, nós começávamos, e graças a Deus, hoje muitos hinos, graças a Deus, agradeço a Deus que eu aprendi na campanha de visita e no ciclo da oração e no culto de doutrina. Graças a Deus, esses hinos que eu sei, quase tudo, nós éramos reunidos, quando nós não sabíamos, irmão Xavier dizia, você não sabe desse, eu não vou cantar, vocês não sabem, canta, irmão, que nós aprendemos. E ali ele cantava e nós aprendíamos, né? Graças a Deus, agradeço a Deus. E agradeço a Deus também pelo meu pastor, que aqui está, pela irmã Cássia, está faltando o irmão, o filho dela e a irmãzinha, mas é assim mesmo, tem outra responsabilidade a fazer, né? É que nem os meus também, está faltando meu filho Marco, a irmã da Lila,
porque tem outra responsabilidade a fazer, né? E o que nós devemos fazer? É orar por eles, né? Eu agradeço a Deus pela vinda da nossa irmã Cássia aqui, graças a Deus e o nosso pastor. Que Deus abençoe o irmão e a irmã, a Igreja Senhor, na cidade de Rodolfo Fernandes. Que Deus dê muitos anos de vida, a irmã, fazendo essa missão gloriosa, né? Pois é o nosso desejo, né? Amém. Obrigada. Muito bem, vamos ouvir a irmã Ritinha com louvor a Deus, depois vamos ouvir a palavra de Deus, que vai ser ministrada pelo presbítero Paulo. Amém. Coisa linda. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero parabenizar a irmã Eliana. Amém. Que Deus abençoe. Vamos abençoar, né, a irmã Eliana. Amém. Aquela igreja não parece da irmã Eliana. Essa tá cuidando. Uma pessoa muito especial, né, para aquela igreja. E sempre uma das melhores amigas lá, né? E eu estou aniversariando. E que Deus abençoe ela com muita saúde, com muita paz, com muito ano de vida, né? Em nome de Jesus. E eu vou louvar o paciente nome. Trabalha todo o evangelho, em breve ceifarei, que é fraco você traz ovelha, do céu me botei. Quem será? Glória a Deus. Aleluia. Novas forças obterão. Glória a Deus. Águias voarão. Glória a Deus. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Aleluia! Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Glória a Deus. Trabalho não vai ver, estamos a falhar, sempre devemos nos rever, em Cristo confiar. Que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está o nosso lar, sua força nos dará, o
Sim, ó. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui Glória a mais uma Deus. vez. Aleluia. Glória a Deus. Sempre temos boas recordações, né? Principalmente no que diz respeito à obra de Deus, pois foi desde a minha adolescência que a gente vinha a pé aos cultos aqui na nossa Irmelian e nos alegrávamos juntos e quantas coisas nós compartilhamos, né? Irmão Raimundo, de saudosa memória, sempre muito prestativo. Quando eu saí daqui para Taboão do Norte, a gente dirigiu a congregação, era numa casa ali na frente, né? E lembro bem que nos dias de culto, o Raimundo colocava uma banquinha na cabeça e levava para lá, depois trazia e volta. Era 2 cultos por semana e ficou muito marcado aquilo ali. E veio nosso irmão Antônio, né? Graças a Deus, sua esposa, estão servindo ao Senhor. Eu lembro do dia que nós guiamos o Antônio para Jesus, foi depois do culto, no domingo. O Antônio bêbado, lá na rua. E Marcos, nós tudo jovem, tudo solteiro. Aí Marcos, a porra do irmão Antônio, eu não conhecia ele. Mas aí Marcos é meu vizinho e Marcos foi, como se diz, Marcos autuou. Autuou o irmão Antônio lá na rua e levou o evangelho, até que o irmão Antônio aceitou Jesus. Em 2000, salvo engano, em 99, 2000 por ali. E graças a Deus o irmão Antônio está aqui servindo ao Senhor, né? Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero parabenizar a irmã Lian por mais uma vida que Deus tem me dado. Deixar para a sua meditação, irmã Lian, o Salmo 23 e o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus abençoe a senhora, multiplique seus dias de vida e a sua saúde também. Glória a Deus. Sempre bom estar aqui com os irmãos cooperando. Eu quase fugia, mas aí não tive como fugir. Fui autuado também pelo pastor Raniel. Glória a Deus. Tive que estar aqui. Mateus capítulo 16. Não vou demorar muito porque nós temos. Não tem necessidade, né? Tem gente passar muito tempo aqui pregando. Versículo 18 de Mateus, capítulo 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, esse texto está inserido em um contexto em que Jesus chegou para os seus discípulos, perguntando para eles: o que os homens dizem acerca de mim? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Jesus queria saber uma resposta dos discípulos, porque os discípulos, eles conviviam com muitas pessoas, né? Eram discípulos de diferentes famílias. Os discípulos tinham um conhecimento muito amplo acerca da sociedade de Jerusalém, de Israel. E Jesus sondou sobre qual era a concepção que as pessoas tinham acerca dele. Porque muitos taxavam Jesus apenas como um mestre, mais um mestre, né? Mas um mestre que estava tentando
implementar uma escola de discípulos de Israel. Naquele tempo era muito comum ter rabinos, ter pessoas entendidas, sábias, filósofos, que tinham escolas de discípulos. Tinham seus seguidores, que seguiam as suas ideias, né? Que seguiam as suas crenças, enfim. E aí os discípulos disseram, olha, uns dizem que o Senhor uns chamam de Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou João Batista, ou um dos profetas. E aí Jesus disse, tá bom, mas vocês aqui que são meus discípulos, que dizeis que eu sou? Está no versículo 15, né? E Pedro era o mais agoniado de tudinho. Pedro era agoniado, o perfil de Pedro era uma pessoa sanguínea. Pedro falava pelos cotovelos. Sempre tem um assim, ou dois ou três, né? Que fala demais. Mas aí, essa questão de Pedro ser rápido para responder, se antecipar, se apressar para responder, fez ele alcançar coisas que ninguém alcançou. Por exemplo, essa revelação aqui, Jesus só elogiou, só destacou Pedro. Quando Pedro, antes que qualquer um respondesse, ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjolos, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Naquele momento ali, Pedro recebera, segundo as palavras de Jesus, uma revelação de Deus que identificou para ele a verdadeira personalidade de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que coisa interessante, né? Quando Jesus foi ter com os discípulos naquela tempestade em que a água, as ondas estavam quase levando o barco a naufragar, né? E os discípulos já estavam com muitas horas ali no meio daquele lago, que chamavam de Mar da Galileia, né? Glória a E Deus, quando Jesus foi aleluia. caminhando por cima das ondas, e aí os outros gritaram, é um fantasma, todo mundo gritou, é um fantasma, e Jesus disse, não temas, sou eu. Aí, quem foi que se antecipou? Foi Pedro. Se és tu, olha o atrevimento de Pedro, se és tu, então manda que eu vá até ti, por cima das Glória a águas. Deus, aleluia. E aí Jesus vem. E aí Pedro ele começou a andar sobre as águas, né? Mas aí a Bíblia diz que ele olhou, e aí ele sentiu o vento forte, aquela brisa, ele olhou para o cenário ali, que era desesperador, Aleluia, que era glória a Deus, terrível. aleluia. E aí, essa percepção que ele teve daquele contexto, né, de desafiador, né, de dificuldade, de medo, de pânico, fez com que ele tirasse um pouco a percepção daquele que tinha ordenado, venha. E aí ele duvidou. Glória a Deus, aleluia. E aí quando ele ia afundando, ele, Senhor, socorre-me. E Jesus pega ele pela mão e diz, por que duvidaste? Por isso que eu digo que ele duvidou. Isso é um grande perigo quando a gente começa a observar e a nos deixar levar pelas dificuldades que estão à nossa volta, né? Com as coisas desfavoráveis, por exemplo, se a gente for olhar para a criminalidade que está rondeando, né, as nossas vidas, cidades pequenas tomadas pela criminalidade, a gente corre um perigo de deixarmos de confiar que o Senhor é aquele que nos guarda. Não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado para não se deixar levar pelas coisas que estão ao nosso redor e mantermos o nosso foco, a nossa visão em Cristo, né?
E aí quando Pedro ele responde isso, revelando assim a verdadeira identidade de Jesus, a sua verdadeira personalidade, o seu caráter, a sua essência, que Jesus diz para ele que ele é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, né? Porque ele não descobriu isso através daquilo que o homem pode revelar. Ou seja, ele não descobriu isso através de um estudo, né, numa faculdade, num curso, mas por Deus ter revelado. E aí Jesus diz que no versículo de número 18, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, quem era que estava falando, meu Deus do céu, sobre pedra, sobre a verdadeira personalidade de Pedro? Mas aí Jesus aproveita aquele momento ali para dar uma promessa, trazer uma promessa, uma garantia, uma certeza de vitória para aqueles que creem nele. Jesus diz: olha, Pedro, eu também te digo que tu és Pedro. Essa palavra Pedro aí está no original Petrus, que significa fragmentos rachosos que facilmente são removíveis. Aí ele diz: e sobre esta pedra, aí no hebraico está Petra, que significa grande rocha, ou rocha inabalável e irremovível. Ele está falando de si próprio. Sobre esta pedra, sobre mim, sobre a minha pessoa, eu edificarei a minha igreja. A igreja, nós, Glória a Deus, aleluia. a igreja do Senhor, nós que fazemos parte da igreja, estamos com a nossa vida edificada sobre Jesus, que se apresenta aqui para os discípulos como uma pedra irremovível, que não se pode movê-la, que não se pode removê-la, que não se pode destruí-la, que não se pode mudá-la de lugar. Jesus, ele se identifica como uma grande pedra que o homem não tem condições de destruir. Eu lembro aqui, por exemplo, da estátua, do sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua. No capítulo 2 de Daniel. Ele tem um sonho e ele fica perturbado com aquele sonho, porque aquela estátua, ela tinha características assombrosas, né? E ela representava os reinos do mundo, desde o seu império até o reino pré-milenial. E isso Nabucodonosor não tinha conhecimento, não sabia, e aí ele jurou matar todos os magos de Babilônia se não descobrissem o que significava aquele sonho. E ele dizia que no sonho uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, e ela vinha e caía sobre a cabeça da estátua e esmiuçava toda aquela estátua, e ela se colocava de pé como um reino inabalável. Daniel revelou isso. Olha, o sonho é esse e o significado do sonho é esse. Esta pedra que é cortada sem auxílio de mãos, que caiu sobre aquela estátua do sonho de Nabucodonosor e se tornou um reino irremovível e inabalável, é Jesus. Todos os reinos do mundo, muitos reinos que estavam representados naquela estátua, já não existe mais. Reino de Babilônia, cadê esse reino? Não tem mais. Império Medo-Persa, não se tem mais, né? Glória a Deus. O reino de Roma não se tem mais. E por ocasião de quando Jesus vier, já com a igreja glorificada, que vem livrar Israel da morte, da destruição total,
promovida pelo anticristo, e vem implantar o milênio, ele vai destruir todos os reinos que estarão de pé até aquele dia e vai estabelecer o milênio. E vai reinar na terra, estabelecerá o seu trono em Jerusalém e de lá ele governará o mundo. Ou seja, Jesus é esta pedra do sonho de Nabucodonosor, é esta pedra que reinará de forma irremovível, de forma inabalável. Quando Jesus também ele comparou duas pessoas, uma que ouve a sua palavra e não pratica, e outro que ouve a sua palavra e pratica. Ele disse, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E os rios vieram sobre ela, os ventos bateram com ímpeto sobre aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. Ela não tinha base sólida. O pastor Ranieri é construtor. Ele sabe que não pode se construir um edifício sem colocar as bases em um fundamento sólido, né? Seguro. Não vai aguentar. Quando Jesus diz assim, olha, mas aquele que lê estas minhas palavras, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente, inteligente, sábio, que edificou a sua casa sobre a, olha aí, pedra, rocha. E deu os rios sobre ela, os ventos veio sobre ela com ímpeto, com força, com veemência, e ela não caiu porque estava edificada sobre a... Ou seja, quem é este homem que ouve a palavra e edifica a sua casa sobre a rocha? Este homem, esta pessoa, é eu e você, que ouvimos a palavra de Deus, que lemos ela, que guardamos ela no coração e construímos esta casa, que é a nossa vida, sobre a rocha, que é Jesus. Quem constrói a sua vida sobre os ensinamentos de Cristo não será destruído. Não é verdade? Então, Jesus, a Bíblia apresenta ele como pedra, como uma rocha inabalável. A Bíblia chama ele que ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas Deus a elegeu, eleita e preciosa, pedra angular de esquina, a principal pedra de uma edificação. Então Jesus está dizendo para Pedro e para os discípulos, sobre esta pedra, sobre os meus ensinamentos, sobre a minha palavra, eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela precisa estar edificada nos ensinamentos de Jesus. O que é estar edificado nos ensinamentos de Jesus? É ouvir sua palavra e viver a vida de acordo com os seus ensinamentos. Não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Ele diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, o poder do mal, né? O inferno aqui representa o mal, a malignidade, a destruição. Não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, o mundo, o pecado, a força do inimigo das nossas almas não vence uma igreja que vive a palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, glória a Deus. Muito
Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos neste momento convidar para nos colocarmos de pé para estarmos orando pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos participar, né? Neste momento. Convidar o nosso compastor, o Xavier, para fazer esta oração. Meus amados irmãos, estamos aqui para participar da ceia, porque está o pão. Esse pão, ele é feito de trigo, não pão que é o trigo, tem um pão. Você conhece o trigo? O trigo, mas é um caroço, você vai dizer, bem miúdo, temos um que está bem miúdo, mesmo. Ele passou com aquele roibá. E ele passou na máquina e chega ao passar lá na padaria. E do lado da padaria agora ele passou a ser o símbolo do corpo de Jesus Cristo. E por essa razão, Jesus disse para a casa do pão e não vinho. Para nós, nosso Deus, querido e eterno Deus, e Pai, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, pelo meio Deus Santo Eterno, da presença do pão, e da sua Católica Santo, possa ser o símbolo do corpo de Jesus Cristo, aquele eterno. Abençoe o seu céu, seu filho, temos que chegar às noite para participar da Santa Ceia. Pai Santo Eterno, que possa começar um caso, seu filho amado, que vai fazer sempre. Amém. Enquanto guiados então nós vamos louvar o Senhor com a nossa arte 228. A nossa arte. Glória a Deus. 328, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O pão da vida é descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem senta do mal sanado, seus mundos perdidos, buscando a luz, depressa vem a paz, minha tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Muito bem. Todos estão de posse do seu pão. Tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Podemos comer. Amém, Jesus. Obrigado. Glória. Eu pensei que era aquele computador. Obrigado. Aleluia. Dou glória. Aleluia. Vamos nos colocarmos de pé, orarmos pelo cálice que contém este suco de uva, né?
que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Sangue este que fala mais alto que o sangue do justo Abel. Glória a Deus. Querido Deus, Pai, em Tua presença estamos. Queremos Te apresentar este cálice que contém este suco de uva, Senhor, que simboliza o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Sangue este, ó Deus, que tem, Pai, purificado, sim, a vida de muitos. Ó Deus grande e eterno, e aqui estamos diante dos Teus filhos e te consagramos aqui, Senhor, e te pedimos que venha servir de saúde espiritual na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Assim nós queremos te agradecer. Amém. Segura aí, seu Carlos. 29 da nossa harpa. Vamos louvar a Deus com o hino de número 29. Amém? Oh, que precioso sangue, meu Senhor verteu, quando pra nos resgatar nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue. Amém. Queridos irmãos, todos estão de posse do seu cálice. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos tomar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui participando desta ceia. E quero te pedir, ó Deus, que a tua mão poderosa e misericordiosa venha estar sobre a vida dos teus filhos, guardando-os, livrando de todo mal, nos livrando, Senhor, dos enganos desta vida, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e somos gratos a Ti por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final deste trabalho. Já agradecido a Deus, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de visitar. Mas antes quero deixar um versículo para a nossa irmã Eliane, que Deus venha grandemente abençoar o seu servo. Provérbios capítulo 9, versículo de número 11, que diz assim: por mim se multiplique os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Que Deus continue derramando das suas bênçãos, que Deus lhe aumente cada vez mais a sua longevidade, com paz, com saúde, com vigor, com disposição, para fazer a obra de Deus, né, irmãos? Sempre ela tem esse prazer de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor,
E eu deixo esse versículo, que Deus continue aumentando a sua longevidade, né? Glórias a Deus. Hoje eu estava relembrando e vendo uma foto do meu avô, que morreu com 102 anos, né? Morreu crente, né? Enquanto pôde caminhar, caminhou para a casa do Senhor. E com certeza, quem sabe, irmã Eliane vai alcançar isso aí, mais de 100 anos, né? Na presença do Senhor Jesus também. Então somos gratos a Deus, agradecemos ao irmão Chiquinho, à irmã Ritinha, agradecemos o presbítero irmão Paulo, ao presbítero irmão Xavier, a irmã Cássia, a irmã Sandy também, né? E sua irmã, que Deus continue abençoando. Vamos nos colocar de pé e agradecermos a Deus por esta oportunidade, termos chegado até aqui, né, para ministrarmos a ceia para os irmãos, né, graças a Deus, e desta feita nos alegrar também com a nossa irmã Liane pela passagem do seu aniversário, né? Que Deus continue abençoando a sua célula. Nós vamos estar nos orando por ela, por toda a sua família. Eu quero convidar o presbítero irmão Paulo para fazer esta oração pela nossa irmã e por toda a sua família. Querido e amado Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça e bondade, te apresentamos a Tua serva, irmã Eliane. Meu Deus, queremos Te louvar por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ela e pedir a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a sua vida. Saúde, paz. Senhor Deus, abençoa a sua família, Senhor. Meu Deus eterno, responde às suas orações. Guarde-a, Senhor, debaixo da Tua proteção. Meu Senhor da glória, supre as suas necessidades. Ajude-a, Senhor, para que ela veja todos os seus filhos e netos te servindo com alegria na Tua casa. Abençoa, Senhor, os irmãos desta congregação. Abençoa, Senhor, este povoado. Pai bendito, estende as Tuas mãos para salvar, para libertar, para, meu Deus, restaurar a família, Senhor. Trazendo-os, meu Deus, para a Tua presença. Pai, nós Te louvamos por estarmos diante de Ti nesta noite, por este culto, por estarmos na Tua presença, agradecendo a Ti por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ministrar a bênção apostólica. Aqui, E recebemos uma informação, que ao terminar o culto, nós vamos nos dirigir aqui à residência da irmã Liane. É algo que nunca me fez mal. Curva a sua cabeça, tira a mão, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos diz amém. Quem disse amém? Receba a sua vitória em nome de Jesus. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades.